Nós somos salvos porque Deus determinou lá na eternidade que nós aceitaríamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Será que aquele meu parente que morreu sem crer em Jesus, ele não creu porque Deus já havia determinado que ele não cresça em Jesus? Ou será que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher? Será que a expiação de Cristo na cruz do Calvário ela foi limitada para um grupo específico de pessoas? Ou será que ela é universal, a expiação é ilimitada, é para todas as pessoas, e nós, com o nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher crer ou não crer? Será que arminianos estão corretos ou será que calvinistas estão corretos? Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Bereanos. Eu sou o pastor Jefferson Araújo e neste vídeo de hoje nós iremos falar sobre arminianismo e calvinismo. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o que é arminianismo ou calvinismo, ou já tenha ouvido falar, talvez você já tenha presenciado na televisão ou na internet debates entre debatedores que defendem o arminianismo, outros defendem o calvinismo, e não entenda de onde que surgiu toda essa discussão teológica, por que há tanta discussão teológica acerca da salvação, se nós fomos escolhidos para escolher a Cristo lá na eternidade, ou seja, Deus decretou na eternidade que nós creríamos em Cristo e Deus determinou também quem não creria, ou se Deus lá na eternidade, Ele projetou salvar a humanidade por Jesus Cristo e nós que tomamos a decisão de crer ou não crer. Tudo isso vem de séculos passados, essa discussão teológica ela já perpassa séculos. O calvinismo, ele é uma corrente teológica que foi difundida dentro da igreja através de um teólogo francês chamado João Calvino. João Calvino viveu ali entre os anos 1509 a 1560. Ele entendia que a expiação de Cristo ela é limitada para um grupo específico de pessoas que Deus lá na eternidade já determinou que creriam em Cristo, enquanto que outro grupo Deus já determinou que eles não crescem em Cristo. Basicamente, o calvinismo entende que quem crê em Jesus foi porque Deus já tinha escolhido, determinado, decretado lá na eternidade que estas pessoas fossem salvas, ou seja, que estas pessoas crescem em Cristo. Por isso, Cristo veio morrer apenas para este grupo específico de pessoas ou de eleitos. Enquanto que aqueles que morrem sem crer em Cristo, que morrem sem a salvação, estas pessoas não conseguem crer em Cristo, pois lá na eternidade Deus já havia determinado que elas não crescem em Cristo. Então, basicamente, o calvinismo entende que quem é salvo foi escolhido e determinado por Deus para crer, e quem é condenado, estes são, desde a eternidade, também predestinados para não crerem em Cristo. Já enquanto o arminianismo, ele entende diferente disso daí, mas voltemos para entender mais um pouco sobre o calvinismo. Após a morte de Calvino, deu-se seguimento aos seus pensamentos, àqueles que criam naquilo que ele ensinava, os seus discípulos. E quando ele morreu, tinha apenas 4 anos que um homem lá na Holanda havia nascido por nome de Jacó Armínio, que posteriormente tornaria-se pastor lá na Holanda. E Armínio, ele pensava diferente do que Calvino pensou. Ele achava que nós somos eleitos condicionalmente. Ele não cria que a eleição era incondicional, ele cria que a eleição estava condicionada à resposta de fé que o perdido ou o pecador daria após ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação por Cristo Jesus. Enquanto Calvino cria nesta expiação limitada apenas para aqueles que Deus já tinha determinado que crescem, Armínio entendia que a expiação era ilimitada, ela era para todas as pessoas. Ou seja, Jesus Cristo veio morrer por todos os homens, mas apenas os que crerem serão salvos por intermédio dele. O que Calvino entendia como uma eleição pré-ordenada por Deus, uma eleição em que Deus determinou quem creria ou não, Armínio entendia que a predestinação era segundo a presciência de Deus. A eleição era segundo a presciência de Deus, e isto está baseado lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, que diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Para Armínio, Deus lá na sua presciência, ele previu quem ia crer e previu quem não creria. Para os que creriam, Armínio dá o nome de eleitos
pela presciência de Deus. Não significa que Deus determinou que eles crescem, mas que Deus previu que eles, pelo livre-arbítrio deles, usariam este livre-arbítrio para crer em Cristo. Enquanto que Deus também sabe aqueles que não vão crer. E a estes Deus chamou de vasos de ira. E aqueles que vão crer, ou os eleitos segundo a presciência de Deus, chamou-os Deus de vasos de misericórdia. Em 1610, após a morte de Armínio, que se deu no ano 1609, alguns discípulos de Armínio, que defendiam o arminianismo, que criam naquilo que Armínio ensinou, fizeram um pedido de revisão da igreja reformada lá da Holanda. Embora Calvino tivesse nascido na França, os seus ensinamentos também tinham ganhado força lá na Holanda, onde Armínio tinha nascido e ensinado contrário àquilo que Calvino defendia. E quando Armínio morreu, em 1609, um ano depois, aqueles discípulos de Armínio, eles fizeram este pedido de revisão da doutrina da igreja reformada na Holanda, que defendia, que cria naquilo que Calvino tinha ensinado. Eles fizeram este pedido chamado de remonstrância, que significa oposição. Eles fizeram um pedido de revisão da doutrina, eles fizeram um protesto contra a doutrina calvinista lá na igreja da Holanda. Entre os anos 1618 a 1619, foi realizado um sínodo chamado de Sínodo de Dort. Este sínodo tinha como objetivo responder ao pedido de remonstrância ou de oposição da doutrina calvinista feita pelos arminianos. E quando os remonstrantes, ou seja, aqueles que fizeram o pedido de remonstrância, o pedido de oposição ou de revisão, eles se opuseram àquilo que a igreja cria, que era a doutrina calvinista, eles fizeram 5 pontos onde eles estavam ali refutando a doutrina calvinista. E estes 5 pontos, chamado em inglês de facts, porque se você pega cada um desses pontos, as primeiras letras de cima para baixo, você vai formar o nome em inglês facts, que significa em português fatos. E os arminianos americanos, eles têm o costume de brincar dizendo que contra fatos não há argumentos. Os 5 pontos da remonstrância são estes. Primeiro ponto, libertos pela graça para crer. O segundo ponto é expiação para todos. O terceiro ponto é eleição condicional. O quarto ponto, total depravity, ou depravação total. E o quinto e último ponto é security in Christ, ou segurança em Cristo. Basicamente, o primeiro ponto defende que nós fomos libertos pela graça para poder crer, ou seja, aquele livre-arbítrio que outrora estava cativo nas mãos de Satanás, ele é liberto pela graça, aquilo que Armínio chamou de graça preveniente, ou seja, a graça que vem antes para preparar o coração do pecador, para libertar o seu livre-arbítrio que estava cativo nas mãos de Satanás, para lhe possibilitar a crer no Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele terá a sua decisão, ele terá a sua escolha, ele poderá crer, ele terá a possibilidade de crer, mas ele poderá também rejeitar, ele poderá escolher não abraçar a fé em Cristo Jesus. O segundo ponto, ele defende que a expiação é para todos, ou seja, a expiação ela é universal, ela é ilimitada e não limitada como defende o calvinismo. Já o terceiro ponto defende que a eleição ela é condicional, ela está condicionada à resposta de fé que o pecador, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ele dará. Ele pode responder com fé ao chamado de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo, ou ele pode responder com incredulidade, e então ele não será um eleito. Mas como é que fica a questão da eleição segundo a presciência? A presciência de Deus significa o conhecimento prévio, significa que Deus lá na eternidade, por Ele conhecer o futuro, Ele já viu, Ele já previu quem responderia com fé, segundo o pensamento do arminianismo. O quarto ponto e penúltimo é depravação total, ou seja, o homem é totalmente depravado e, sendo assim, ele é impossível de se achegar a Deus por si só. É necessário a graça de Deus para que possa conduzi-lo até a Cristo. E neste ponto aqui, tanto calvinistas como arminianos, eles caminham juntos. Tanto os calvinistas como arminianos entendem que um homem, por si só, não consegue chegar-se a Deus. Ele precisa da graça de Deus para poder ser salvo. E o quinto e último ponto, a segurança em Cristo,
Para os remonstrantes, nossa segurança em Cristo está em nós escolhermos, dia após dia, permanecer em Cristo. Ou seja, nós temos a opção, nós temos a condição de apostatar da fé, o que para o calvinismo é impossível, uma vez que alguém crê em Cristo, é porque ele já foi determinado, decretado por Deus na eternidade para crer, ele é eleito incondicionalmente lá no céu, antes de Deus criar a humanidade aqui na terra, incondicionalmente, sem ele ter feito nada para merecer aquilo, e ele já foi eleito por Deus para ser salvo, como também alguns já foram eleitos para serem condenados. E aqueles que foram eleitos para serem salvos, eles, após crerem em Cristo, eles não têm mais a possibilidade de se apostatar da fé. Quando alguém se apostata da fé, porque a Bíblia fala sobre a apostasia, os calvinistas eles defendem que aquela pessoa nunca de fato teve a fé em Cristo. Mas agora vamos entrar definitivamente nos 5 pontos do calvinismo, porque os 5 pontos do arminianismo, que foram criados pelos remonstrantes, ou seja, os discípulos de Armínio após a morte dele, para confrontar, pedindo uma revisão, se opondo, protestando contra a doutrina calvinista lá na Igreja Reformada da Holanda, são estes 5 que eu acabei de falar para vocês. E quando o Sínodo de Dort foi realizado, foi justamente para trazer as respostas para esta remonstrância. A Igreja não só rejeitou estes 5 pontos, como também se criou 5 pontos que eram a resposta ou a refutação dos 5 pontos do arminianismo. E estes 5 pontos são chamados de tulip, é a palavra em inglês que em português significa tulipa. E por que é chamado de tulip? Porque se você pega cada um dos pontos, os 5 pontos principais do calvinismo, também de cima para baixo, sempre as primeiras letras, vai dar a palavra tulip, que é a palavra em inglês que para o português é tulipa. Portanto, a tulipa, ou a tulip, é a resposta da Igreja Reformada da Holanda aos remonstrantes ou aos facts. Eles não só rejeitaram as ideias arminianas, como também eles criaram 5 pontos para refutar os 5 pontos dos arminianos que tinham apresentado para eles. E estes 5 pontos são: primeiro, depravação total. E aí eu disse para vocês que eles caminham junto também com os remonstrantes ou com os arminianos. Eleição incondicional. Para eles, a eleição ela é incondicional, o que para os arminianos a eleição ela está condicionada à resposta de fé que o pecador dará ao ouvir o Evangelho. 4º ponto é irresistible grace, ou graça irresistível. Para os calvinistas, a graça de Deus ela é irresistível, ela não pode ser resistida. Aqueles que Deus determinou lá na eternidade, que crescem em Jesus, e estes que creram, e estes que foram eleitos segundo o decreto de Deus lá na eternidade, que foram determinados para crerem em Cristo, este mesmo grupo, Jesus veio morrer por eles. A expiação é limitada a este grupo. Eles não têm como resistir à graça de Deus, quando esta graça é oferecida a eles, o que não acontece para aqueles que Deus escolheu na eternidade para não serem salvos, ou seja, o grupo que Deus escolheu para não ser salvo, Deus não dá a sua graça, porque a sua graça é irresistível. Mas aquele grupo que Deus determinou que crescem em Jesus, e Jesus veio morrer só por eles, a estes Ele dá a sua graça irresistível, eles não conseguem resistir e por isso eles creem em Cristo. E o 5º ponto do calvinismo, perseverança dos santos. Para os calvinistas, uma vez que nós somos salvos, nós somos sempre salvos. Uma vez que alguém creu em Cristo, uma vez que aquele que foi determinado por Deus na eternidade para ser salvo, que Cristo veio morrer apenas por ele, e que ele não resistiu à graça quando foi oferecida a ele, e ele creu em Cristo, ele também vai perseverar até o fim, não há possibilidade dele se apostatar. O que para os remonstrantes, ou para os arminianos, e para o próprio Armínio, ele cria diferente, que a nossa segurança em Cristo está enquanto nós perseveramos, enquanto nós continuamos, mas há, sim, a possibilidade de nós, usando no nosso livre-arbítrio, acabar escolhendo retornar, voltar atrás, como a Bíblia diz, o cão que voltou ao seu próprio vômito, e a porca que voltou ao espojadouro de lama.
Após o Sínodo de Dort, onde a doutrina calvinista foi confirmada, aceita pela Igreja da Holanda, algumas igrejas que são consideradas reformadas, que defendem a posição calvinista, como a Igreja Presbiteriana, e algumas igrejas que defendem a teologia, que na sua confissão de fé defendem a teologia arminiana, como a Igreja Metodista Wesleyana e também a Igreja Assembleia de Deus. A confissão de fé dessas igrejas, ou está da Presbiteriana, segundo o concílio ou o Sínodo de Dort, que defende os 5 pontos do calvinismo, embora haja os desdobramentos dentro do calvinismo. Há calvinistas que não creem nos 5 pontos da tulipa, nos 5 pontos do calvinismo, há calvinistas apenas de 4 pontos, e assim também dentro do arminianismo há também os seus desdobramentos, mas basicamente a igreja presbiteriana ela é uma igreja que defende a teologia, a doutrina calvinista, não somente ela, mas também outras igrejas defendem esta posição, e por outro lado, as igrejas mais conhecidas, que eu posso citar aqui para vocês, a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Metodista são igrejas consideradas arminianas. Como eu disse para vocês, este vídeo é apenas um pequeno resumo, uma pequena ideia de onde que surgiu o arminianismo, o calvinismo e por que esta discussão ela perpassa séculos. Até hoje você vai encontrar alguém defendendo o arminianismo ou alguém defendendo o calvinismo, enquanto vai ter aqueles que caminham por uma terceira via, não defendem nem o calvinismo nem o arminianismo, acham problemas tanto com uma como com outra, acham pontos positivos tanto numa quanto noutra. Mas você, me conta aqui, você é arminiano ou você é calvinista? O que é que você acha? Qual das duas posições teológicas tem mais base pelas Escrituras Sagradas? A doutrina arminiana ou a doutrina calvinista? Coloca aqui embaixo para mim nos comentários. Nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.